Estimados confrades e consórcias da Sociedade São Vicente de Paulo, querida família vicentina e todos aqueles que nos acompanham pela Rede TV Canção Nova, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para a nossa família vicentina. No carisma de São Vicente e nos passos de Ossanã, agir juntos contra as pobrezas. Este é o grande tema que nos ilumina neste avivamento vicentino. Queremos juntos comemorar os 400 anos do carisma vicentino, os 20 anos de beatificação de Antônio Frederico Ossanã e a sua memória litúrgica, que celebramos ontem, no dia 9 de setembro. Tudo isto movidos pelo biênio temático da Sociedade São Vicente de Paulo, contra as pobrezas, agir, mais uma vez, contra as pobrezas. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã somos convidados a elevar a Deus o nosso coração e agradecê-lo por este grande dom suscitado na igreja, pelo Espírito Santo, na pessoa de São Vicente de Paulo, o carisma vicentino. Carisma acolhido, carisma aprofundado e desenvolvido por todos aqueles que ao longo desses 400 anos se esforçaram para vivê-lo, interpretá-lo e transmiti-lo na itinerância da caridade e da missão entre os pobres. Pois bem, Deus manifesta uma grande paixão pelo ser humano. Deus manifesta uma grande paixão por cada um de nós. Criou-nos a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos ama com paixão. Não podemos esquecer disso. Deus nos ama com paixão, a tal ponto de fazer de nós colaboradores de sua criação. Pois bem, vejam, ser apaixonadamente comprometido com o Deus da vida é compartilhar o verdadeiro amor de Deus, que para a nossa vocação vicentina tem um sentido muito especial. E qual é esse sentido? Envolver-se com o pobre necessitado. Esse é o grande sentido da nossa vocação vicentina, vocês sabem disso. Envolver-se com o pobre necessitado, para ajudá-lo a sair das situações de pobreza, de sofrimento, de miséria. E ter paixão pelos pobres, não se resume somente em estar preocupado com eles, ou estar perto deles, o que já é de grande valor para nós, estar preocupado com eles, próximos deles, já é de muito valor, mas isso não basta, isto não é suficiente. Vejam bem, a paixão pelos pobres está ligada à perspectiva de libertação, ajudando-os a sair das situações de pobreza, de miséria. É a mudança de estruturas que tanto insistimos na nossa família vicentina, em nível nacional e em nível internacional pelo mundo inteiro. A mudança sistêmica.
Mas vejam bem, ser apaixonado pelos pobres é ser também apaixonado por Jesus Cristo e a sua mensagem. Ser apaixonado pelos pobres é ser também apaixonado por Jesus Cristo e pela sua mensagem. Vejam bem, é configurar-se a Jesus e assumir a mesma missão que Jesus teve no mundo. Portanto, seguir a Jesus Cristo, evangelizar os pobres, servir os pobres, amar os pobres, são ideias que dão unidade e corpo ao nosso carisma vicentino, onde nós sabemos que o pobre é o sacramento de Jesus Cristo para nós. O pobre é o sacramento de Jesus Cristo para nós. E já nos dizia São Vicente, vejam bem, deixar Deus por Deus, porque os pobres são os pobres de Jesus Cristo, eles são Jesus Cristo. O homem, portanto, é o rosto de Deus, e Deus é o rosto do homem. Esta é a fonte de onde emerge toda a espiritualidade deixada por São Vicente de Paulo. E nós somos os seus herdeiros prediletos desta espiritualidade. E segundo o Pai da caridade, todas as pessoas são chamadas a dar continuidade à missão de Jesus Cristo, que consiste em evangelizar os pobres. Deveriam encher-se de seu espírito e seguir fielmente os seus exemplos. Conhecemos bem aquela passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21, onde Jesus ensinava na sinagoga ao sábado. Ele abre o livro do profeta Isaías e faz a leitura, e abrindo o livro, ele encontra o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Vejam que profundo e que bonito isso para nós todos da família vicentina. Amados vicentinos, Vicente de Paulo, ele toma como modelo o Cristo servidor e nos propõe o serviço ao próximo, sobretudo aqueles que são os mais pobres e abandonados. E dizia São Vicente: não podemos garantir mais nossa felicidade, nossa bem-aventurança do que vivendo e morrendo no serviço dos pobres, entre os braços da providência, e uma renúncia total de nós mesmos, para seguir a Jesus Cristo. E vejam bem, neste segmento do Cristo servidor dos pobres, Vicente de Paulo soube despertar a capacidade, isso é muito importante para nós, que somos seus seguidores, despertar a capacidade de indignação de seus colaboradores, a indignação com o sofrimento de tantas pessoas. Lá no século XVII, 2 pequenos trechos de cartas mostram a indignação dos missionários que falavam da devastação causada pela guerra. Vejam bem o sentimento de indignação. Acabamos de visitar 35 aldeias. Encontramos cerca de 600 pessoas, cuja miséria é tamanha, que eles se atiram sobre cachorros e cavalos mortos para saciarem a fome. E vejam bem a indignação. Em 1652,
Outro padre da missão escreve: a fome é tanta que vemos pessoas comendo terra, pastando capim, arrancando casca de árvores, e morrem nesse desespero. Vejam bem, iluminados por São Vicente, não devemos jamais perder a capacidade de indignação pelo sofrimento humano. É ela que provoca no fundo do nosso espírito o desejo de não aceitar tudo aquilo que oprime e escraviza o nosso próximo. Vejam bem, é a indignação que dá o dinamismo para construir uma sociedade mais justa, mais humana, uma sociedade mais fraterna. E com a indignação, vejam bem, com a indignação vem a misericórdia. Com a indignação vem a misericórdia que deve invadir o nosso coração. Vicente de Paulo também falava assim: precisamos saber amolecer nossos corações e torná-los capazes de sentir os sofrimentos e misérias dos outros, pedindo a Deus para que nos dê o verdadeiro espírito de misericórdia, que é o espírito do próprio Deus. O espírito de misericórdia é o espírito do próprio Deus. A misericórdia que nós experimentamos semanalmente nas visitas às famílias que nossas conferências acompanham. E aí nós vamos lá, com o coração encharcado de misericórdia, vamos lá ver a realidade dos pobres, e mais ainda, o rosto concreto de cada um dos pobres, tal como se apresentam, não se limitando a um olhar superficial, um olhar tendencioso, mas um olhar que é capaz de chegar às raízes dos dramas individuais e coletivos de tantas pessoas que sofrem. A misericórdia nos leva à capacidade de nos comovermos, deixando o sofrimento do outro remexer as entranhas do nosso coração, sentindo de fato a dor do outro que está caído à beira, à margem do caminho, não sendo tomado por um sentimentalismo vazio. E finalmente a misericórdia nos convida a um olhar atento, que vai às raízes mais profundas do sofrimento humano, tendo um coração. O coração vicentino é o coração que se debruça sobre a miséria do outro e que nos move para uma ação como cuidado, como fazer justiça ao que sofre, tornando todos os pobres sujeitos de sua própria história. Vejam bem, esta misericórdia deve tomar conta de cada um de nós, queridos vicentinos. A misericórdia deve ser o referencial da nossa vida. Um sentimento aguçado que brota do olhar do coração. A sensibilidade pela dor do outro. Sensibilidade que também possui uma conotação espiritual. Conotação própria daquelas pessoas que possuem dentro de si a capacidade de sentir compaixão das pessoas. Sobretudo as pessoas que sofrem. Nós estamos aqui nesta manhã, neste avivamento vicentino, porque nós temos compaixão pelas pessoas que sofrem. Nós estamos aqui reunidos neste grande avivamento vicentino porque nós sentimos compaixão pelas pessoas que sofrem. Vejam bem, São Vicente dizia: a caridade consiste em não poder ver alguém sofrer sem que sofra também com ele. É um ato de amor que faz com que se entrelacem os corações uns dos outros e sinta o que os outros sentem. São Vicente nos ensina que a verdadeira atitude na prática da caridade consiste em não poder ver alguém sofrer sem sofrer também com ele. Ver alguém chorar sem chorar também com ele. Por isso que ao falar do carisma vicentino,
lembramos de São Vicente, mas não podemos deixar de falar do carisma vicentino sem lembrarmos de Luísa de Marilac, de Santa Luísa de Marilac, uma mulher que sofreu também com os pobres. Ao lado de São Vicente está Santa Luísa de Marilac, e ao lado de Luísa de Marilac está Vicente de Paulo, nem um na frente, nem outro atrás, os dois juntos. Me permitam fazer essa recordação, essa memória de Santa Luísa de Marilac, porque em maio de 1629, São Vicente de Paulo envia uma jovem viúva que tinha encontrado uns anos antes, para que vá visitar as confrarias da caridade, a primeira fundação de Vicente de Paulo, que tinham começado tão bem, mas que depois de um tempo perdiam o zelo do início. E estas confrarias de caridade precisavam reencontrar o entusiasmo de sua origem. Para São Vicente, ninguém estava mais bem qualificado para isso que Santa Luísa de Marilac. Ela deu conta dessa missão de modo notável, e São Vicente se alegrou com o sucesso de Santa Luísa. E quando Santa Luísa encontrou São Vicente, no final de 1625, ou no início de 1626, o marido de Luísa tinha acabado de morrer, depois de uma longa e penosa doença. Ela ficou sozinha, sofrida, com um filho de 12 anos e com dificuldades econômicas. Era uma mulher frágil que procurava o seu caminho. Mas vejam bem, os desígnios de Deus. São Vicente acompanhou Luísa de Marilac e pouco a pouco percebeu que por trás das aparências de dúvida e ansiedade existia uma mulher forte ao lado de Vicente de Paulo. Uma mulher dotada de dons excepcionais, a quem devemos muito do carisma vicentino ao longo desses 400 anos. Capaz de fazer de Luísa de Marilac, junto com Vicente de Paulo, uma grande líder, para colaborar com ele em suas obras de caridade. Vejam bem, amados irmãos e irmãs, além de ser um começo de uma amizade com Vicente de Paulo, foi também o início de uma colaboração contra as pobrezas, agir juntos. Uma grande colaboração que transformaria a vida consagrada feminina e o serviço dos mais pobres na França do século XVII, indo além de suas fronteiras e continua até os nossos dias no mundo inteiro. E no meio de todas essas transformações, encontramos a pessoa de Santa Luísa de Marilac, mulher, como eu disse, que amou profundamente os pobres, mas para isto percebeu imediatamente a necessidade de agrupar em comunidade moças da zona rural, que estava formando, a pedido de São Vicente, para trabalhar com as senhoras da caridade no serviço dos pobres doentes em suas casas. No mesmo impulso, fundou as Filhas da Caridade e construiu uma ponte sobre o abismo que separava ricos e poderosos dos camponeses e dos pobres. O abismo que separava os homens das mulheres. Com São Vicente de Paulo, com as damas da caridade, com os padres e irmãos da congregação da missão, com as filhas da caridade, começa então a colaboração da família vicentina. Uma vasta rede de caridade que não excluía ninguém. E só um coração humano como de Santa Luísa era capaz de afirmar: sede muito afáveis e bondosas com os pobres, dizia Luísa às filhas da caridade. E nós, ao ouvirmos toda essa caminhada do carisma vicentino, no século XVII, e ao longo destes 400 anos, temos que nos perguntar, a cada dia, talvez devia ser o nosso exame de consciência, ao nos deitar à noite, e nos perguntar, temos paixão pelo trabalho que nós realizamos com os pobres?
temos paixão, temos um profundo amor pelo trabalho que nós realizamos com os pobres. Vejam bem, o serviço dos pobres começa nos mínimos gestos, mas que são grandiosos, de caridade atenta que nós devemos ter, caridade discreta, caridade cordial, tocando todos os nossos sentidos, de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os nossos olhos, para o serviço dos pobres, os nossos olhos, o que nós lemos enquanto família vicentina, que nos ajuda a enxergar melhor os pobres, as fontes de informação de que nos servimos, os nossos olhos, quais são as pessoas que nos chamam a atenção, quais são as pessoas que nos chamam a atenção, os nossos ouvidos, quais as vozes que nós ouvimos, quais as vozes que ouvimos, quais as opiniões e juízos que nos influenciam. Enquanto servidores dos pobres, temos que tomar muito cuidado. Quais os juízos e opiniões que nos influenciam? Os nossos pés, quais os espaços que frequentamos, lugares em que paramos para contemplar a realidade, as nossas mãos, para quem trabalhamos, a quem servimos, que realidades tocamos no nosso serviço da caridade. E o nosso coração, não é? A quem entende o nosso coração, por quem o nosso coração se comove, qual é a causa que nós nos apaixonamos? Estamos falando tanto de paixão, né? O nosso coração, a quem entende ele, enquanto família vicentina, aquilo que nos comove, a causa que nos apaixonamos. Vejam bem, amados irmãos e irmãs, queridos confrades e consórcias, e todos aqueles que nos acompanham pela Rede TV Canção Nova, tudo isso pode nos ajudar a sair dos muros que nos protegem, para ir em busca dos pobres. E aqui, nós sabemos que muitos de nossos vicentinos espalhados pelo Brasil, chegam em lugares onde estão os pobres, que dificilmente às vezes conseguimos chegar enquanto igreja, não é verdade? Tudo isso pode nos ajudar a sair dos muros que nos protegem para ir em busca dos pobres, a fim de ajudá-los a descobrir o próprio valor e a dignidade de sua vida. Vejam bem, é isso que se espera de um vicentino, que sua vida seja doada ao Senhor, mas que também seja compartilhada com os pobres. Doada ao Senhor, mas compartilhada com os pobres. Pois bem, celebrando os 400 anos do carisma vicentino, celebramos também os 20 anos de beatificação de Antônio Frederico Ozanam. E a história da Sociedade São Vicente de Paulo, a história da fundação carismática que o Espírito Santo suscitou no coração daqueles jovens no século XIX, é muito bonita. E vale a pena recordar neste dia em que nós juntos buscamos reavivar o carisma vicentino presente em nossas vidas. Vejam bem, por entre ruas e vilas, e aí nós podemos olhar a caminhada de cada vicentino hoje, no século XXI. Vejam bem, por entre ruas e vilas, escadarias e cortiços, Frederico e seus amigos visitavam, uma a uma, num bairro pobre de Paris, o bairro Mouffetard, iluminados e orientados por uma filha da caridade, a bem-aventurada irmã Rosalie Randi. Visitavam uma a uma a casa dos pobres, conversavam sobre a vida e os acontecimentos de cada um deles,
informavam-se sobre a família, eles anotavam suas necessidades imediatas, e antes de sair, davam vales, alguma roupa, velas e lenha, mas não ficavam aí. Se reuniam numa conferência para discutir aquela realidade e o que fazer para mudar aquela estrutura de pobreza. Eis a riqueza daquilo que ilumina a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Trocavam um aperto de mão com essas famílias e prometiam voltar. E mesmo com a dor de tantos pobres, estes primeiros confrades partiam felizes por tê-los escutado e, sobretudo, por ter-lhes levado algum sinal de esperança. Pensem nas nossas visitas semanais, por isso a fidelidade às nossas visitas, levar um sinal de esperança. Também em relação ao seu pensamento político e social, pode-se dizer que Ozanam, que Frederico Ozanam, quis dar à igreja uma imagem mais fraterna, tornando-a atenta a todas as misérias humanas, no intuito de suavizar estas misérias, temporalmente e espiritualmente. Poucos, como Ozanam, conseguiram ligar tão bem sua experiência de fé às preocupações sociais de sua época. Ou seja, não existe fé cristã sem um compromisso social. Não existe fé cristã sem um compromisso social. E Ozanam fez uma clara defesa da fé cristã e católica, mostrando a sua importância e a grande colaboração que pode dar ao futuro do mundo. Ele de fato, e ele conseguiu, não é? Uma prova disso que estamos aqui. Ele de fato queria reunir para o socorro dos pobres, todos aqueles que pretendiam um mundo mais solidário e mais fraterno. Pois bem, somos iluminados pelo testemunho de Ozanam e de seus companheiros, que realmente se tornaram uma profecia para o mundo, pois não mediram esforços para a transformação da realidade injusta. Por isso que o biênio temático da Sociedade São Vicente de Paulo, contra as pobrezas agir juntos, sempre busca reforçar a espiritualidade vicentina na missão desempenhada por todos os confrades e consórcias no Brasil. Como Vicente de Paulo e Luísa de Marilac, Ozanam também compreendia a evangelização como a promoção integral da pessoa humana, na dupla vertente material e espiritual. Ou seja, a missão evangelizadora era entendida como sendo a recuperação da dignidade humana, nos dois aspectos, social e religioso, através da boa nova, através do anúncio do Evangelho. Nesse sentido, queridos vicentinos, vejam bem, a fidelidade das visitas às famílias assistidas e a vida de conferência devem continuar identificando a vocação de cada um de vocês. Não percamos isso de vista. Não sei se vocês recordam, na Romaria Vicentina do ano passado, eu partilhei com vocês um pronunciamento de um confrade vicentino que no ano de 2015, na Câmara dos Deputados em Brasília, no dia em que a Sociedade São Vicente de Paulo foi homenageada, no Dia Nacional dos Vicentinos. Este confrade, na Câmara de Deputados, trazia o apelo de 39 milhões de brasileiros vivendo na pobreza e na miséria. E dizia nosso confrade, na Câmara dos Deputados em Brasília, dizia para os vicentinos, e assim ele nos falava, me permita recordar, porque isso toca profundamente a essência da vocação vicentina a qual vocês foram chamados. Os vicentinos, em suas visitas semanais aos pobres, pensem nas visitas que vocês fazem. Os vicentinos, em suas visitas semanais aos pobres,
de maneira discreta, silenciosa, conhecem cada um deles, não pelo seu CPF, mas pela dignidade do seu nome. Pela dignidade do nome, os vicentinos conhecem os pobres. Por isso já dizia Ozanam, para os nossos dias, precisaríamos grandes virtudes e homens fortes. A Sociedade São Vicente de Paulo deve contar com vicentinos que estão aqui como vocês, corajosos, que amam profundamente a Deus e amam profundamente os pobres. Mas para isso, tenhamos a coragem de denunciar tanta corrupção e tanto descaso que passa a nossa nação e que aflige a todos nós, e principalmente os pobres a quem tanto amamos. Amados vicentinos, quero animá-los e motivá-los neste dia de hoje, para que continuem amando e servindo os pobres com zelo e com muito carinho, que é próprio de vocês. Continuem fiéis às visitas semanais, continuem fiéis na reunião de conferência, continuem perseverantes na caridade e na missão. Vão ao encontro dos pobres, lá onde eles estão. Continuem exalando no mundo, exalando na igreja, exalando entre os pobres, aquilo que tem de mais sublime na vida de vocês. Continuem exalando o perfume da caridade. O perfume da caridade. Amem incondicionalmente a vocação vicentina de vocês. Amem da doutrina para a experiência de servir. Amem da palavra para o sentimento de ajudar. Amem da cabeça para o coração que sabe acolher. Amem da contemplação para a ação afetiva e efetiva. Tantos talentos que nós temos na Sociedade São Vicente de Paulo, partilhem seus talentos, seus dons, o seu tempo, suas potencialidades com os pobres. Busquem nas 5 virtudes vicentinas: humildade, simplicidade, mansidão, zelo e mortificação, inspiração para viverem a sua vocação. São Vicente já nos dizia: dai-me um homem de oração e ele será capaz de tudo. Dai-me um confrade de oração, dai-me uma consórcia de oração e eles serão capazes de tudo. Sejam vicentinos de oração, conduzidos pela palavra de Deus e pela vivência dos sacramentos da igreja. Que a vida de oração desperte em cada um de vocês o senso de urgência que os pobres não podem esperar, porque a Sociedade São Vicente de Paulo é uma obra de Deus. A Sociedade São Vicente de Paulo é uma obra de Deus. É um caminho que se trilha para alcançarmos a santidade. E aqui nós não podemos deixar de lembrar de tantos vicentinos fragilizados pelo peso da idade e muitas vezes doentes, que se dedicaram incansavelmente ao serviço dos pobres. E aqui, alguns segundos de oração silenciosa pelo nosso querido confrade Andrieta, que nos acompanha pela Rede TV Canção Nova, um vicentino que nós muito bem conhecemos em todo o Brasil, que tem sido um exemplo de serviço dos pobres, lá dentro do seu quarto, na fragilidade do seu leito. Ele traz a força do serviço dos pobres para todos nós vicentinos. Alguns instantes de silêncio e a nossa oração silenciosa pelo confrade Andrieta. Finalmente, amados confrades e consórcias, para encerrar, quero repetir mais uma vez: saiamos daqui deste avivamento vicentino, reavivados pelo carisma ao longo desses 400 anos, e continuem tendo consciência, falamos das mãos, né? De quanto o Senhor é colocado tantas vezes entre suas mãos, entre nossas mãos. O Senhor é colocado para ser atendido
em suas necessidades. Como o Senhor é colocado nas mãos de cada um de vocês. O Senhor é colocado como abandonado, como faminto, como doente, como prisioneiro, como solitário, como triste, como indefeso. Há tantos a quem vocês servem. Assim o Senhor é colocado nas mãos de vocês. Já disse isso também várias vezes e não vou deixar de repetir. Que vocês sejam dignos um dia de escutar. Vinde, Vicentino, bendito de meu Pai. Recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. E aí, tenho certeza, não quero estar errado, né? Vocês vão me ajudar a mentir, hein? Tenho certeza que Deus vai dizer: eis aqui um Vicentino, eis uma Vicentina, muito amado, com o coração encharcado de misericórdia. Eis aqui aquele que lutou contra todas as formas de pobreza. Venha fazer parte deste reino que é eterno. Venha fazer parte da alegria do serviço aos pobres. Muito obrigado, amados vicentinos, querida família vicentina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!